Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre júri popular. Especificamente, vou trazer algumas dicas para vocês para que vocês se preparem para o interrogatório do réu no júri e preparem o réu também. Vocês vão perguntar, pô, mas Leonardo, a gente tem que preparar o réu para o interrogatório, pode isso e tal? Pode, vocês devem fazer isso. No que pese o interrogatório ser um ato do juiz, do magistrado, é um ato privado do magistrado com o réu, é uma conversa dele, ele faz as perguntas diretamente, depois o promotor vai poder fazer perguntas e você poderá fazer perguntas, mas na verdade todo o clima, todo o ambiente envolvido ali é muito importante para que os jurados formem a ideia deles, a concepção deles sobre o réu, sobre a história contada pelo réu, que depois você vai ter que contar nas suas sustentações orais. Então nós temos que prestar muita atenção. O primeiro passo que você deve dar para estar bem preparado para o interrogatório do seu cliente e prepará-lo também é conhecer a pronúncia, a decisão de pronúncia. Preste atenção, a acusação no júri, ela deve ser direcionada, ela é direcionada pela decisão de pronúncia. Dentro da decisão de pronúncia contém todos os fatos que são imputados ao seu cliente. E o promotor de justiça que vai acusá-lo vai se dirigir para o meio dela. Então você tem que conhecer aquela decisão de forma bem específica. E tem que fazer que o seu cliente também a conheça. Então você deve fazer algumas reuniões com o seu cliente, você deve dar uma via para ele, obrigá-lo a ler, fazer com que ele leia, e vocês dois leem juntos para que vocês possam discutir as acusações que estão ali, ok? Outro detalhe importante que vocês devem também conhecer com muita propriedade é a prova dos autos. A prova documental, os documentos que existem ali, a prova pericial e a prova testemunhal. Antes de se preparar, antes de sentar para se reunir com o seu cliente, para se preparar e para prepará-lo, vocês devem ler as provas atentamente, com um lápis, um caderno, fazer anotações daquelas palavras, daquelas frases que chamam a atenção de vocês, para que vocês, no momento do interrogatório, se algum ponto que seja importante para a defesa passar, o juiz deixar de perguntar, promotor deixar de perguntar, às vezes até propositalmente, vocês possam fazer aquelas perguntas, para que aquele fato ele ecloda, ele apareça para os jurados, se for um fato positivo para a defesa. Na sequência, vocês têm que se preocupar em fazer reuniões com os seus clientes, com o réu. Vocês devem sentar com o réu, né? Como eu já disse anteriormente, obrigar ao réu que leia a pronúncia. E aí, numa dessas reuniões, vocês devem fazer uma sequência de perguntas, como se vocês fossem um juiz. Perguntem detalhes sobre o fato, sobre o crime, quando que o réu conheceu a vítima, quanto tempo, qual era o motivo daquele relacionamento. Era uma amizade? Era amoroso? Era comercial? Se ele conhecia realmente? Fazia conhecer quanto tempo? Um ano? Se eles se viam com rotina e tal? Vocês devem ali, naquela reunião preliminar, antes do julgamento, você deve fazer o papel de acusador, de investigador, apertar ele, para que ele sinta já o volume da pressão. Porque, meu amigo, sentar lá na frente, sentar no banco dos réus, não é para qualquer um, não. O ser humano tem que ser muito corajoso, exige muito equilíbrio emocional. E ali, quando você sentar com ele, já simule aquele ambiente onde você é o juiz. E você dá um aperto nele, emocionalmente falando, com perguntas diretas. Pergunte se ele praticou o crime. Veja as reações físicas dele, veja a postura dele, a fisiologia dele no momento das perguntas. Como que ele se porta contra você, de encontro a você. E por que eu lhe digo isso? Hoje, em regras de julgamento, e quando eu falo não é só um julgamento na justiça, é um julgamento da imagem das pessoas, da autoimagem das pessoas, aquela imagem que você passa para os outros, um dos pontos mais importantes que nós acabamos não nos preocupando com ele, nós deixamos rolar no piloto automático, é a nossa fisiologia. E o réu tem que se preocupar muito com a sua fisiologia. Quando eu digo fisiologia, é a sua postura,
como ele deve se colocar no julgamento, como ele deve sentar na cadeira, se posicionar na cadeira. O réu pode sentar na cadeira com a coluna reta, queixo elevado, olhando para os jurados e tal, olhando para o juiz, para o promotor o tempo inteiro? Não, senhores. O réu não pode. Se o réu começar o julgamento com essa postura, ele já começa a condenação dele. Postura do réu é aquela postura encurvado, coluna encurvada para frente, cabeça baixa. Ele deve se vestir com sobriedade. Vamos dizer que o réu seja um advogado bem-sucedido. Ele deve ir de terno e gravata para o plenário do júri? Não, ele não pode ir de terno e gravata. Vai passar uma superioridade, vai passar para os jurados uma imagem ruim. Ele deve se vestir, pode se vestir com uma calça social, talvez até um blazer, botar uma camisa social sem gravata, mas uma roupa simples. O réu é um empresário, é um servidor público, deve se vestir como? Uma calça social e uma camisa social. Se ele tem tatuagens e tal, usa brinco, deve tampar essas tatuagens, botar uma camisa social que tampe. Não deve usar um relógio extravagante, muito caro, evitar também cortes de cabelo extravagantes e tal. E na hora que ele sentar no banco dos réus, sentar com humildade. Até que se ele não for humilde, é hora de exercitar, é hora de atuar. Eu brinco aqui no escritório, eu digo, é hora de ser Antônio Fagundes. O réu tem que se encurvar, jogar o corpo para frente, cabeça baixa. Outro detalhe, nunca olhar para os jurados, nunca encarar o juiz, nunca encarar o promotor. O réu só vai olhar para o juiz no momento do interrogatório. Lembrem-se disso. Ele vai sentar de frente para o juiz, nessa posição que eu falei para os senhores, e o juiz vai fazer a pergunta, ele vai respirar fundo, vai levantar a cabeça, olhar nos olhos do juiz e vai responder. Esse é o comportamento ideal. Nunca o réu deve adotar aquele comportamento altivo, soberbo, coluna ereta, queixo para cima, respostas rápidas, toma lá da cá. O réu que faz isso e o advogado que deixa de orientar o réu a se posicionar de forma correta, ele já se prejudica, ele já começa a condenação dele ali. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado dessas dicas para que vocês usem no dia a dia do plenário do júri na advocacia criminal de vocês. Inscrevam-se no nosso canal, participem, dê a opinião de vocês, peçam temas para os nossos vídeos e se gostaram do vídeo, cliquem no joinha aqui, vocês vão ajudar o nosso canal a crescer, o YouTube vai entender que pode compartilhar para mais pessoas as mensagens desse nosso vídeo. Forte abraço para todos!